Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho muito feliz na noite do dia do Jogo do Brasil porque nós vencemos o Japão por 2-1, mas isso é claro, vocês já sabem. Porra, assim, hoje eu vou falar, né, principalmente sobre o Jogo do Brasil e também vou falar um pouco sobre o jogo da Holanda e Marrocos, que teve a classificação do Marrocos nos pênaltis, um pouco também do jogo da Alemanha e Paraguai, que teve a classificação do Paraguai nos pênaltis. E também um pouquinho do jogo do Canadá, assim, só passar por cima, né, do que foi a classificação também do Canadá no dia de ontem por 1-0 em cima da África do Sul, né? Que aí a gente resume aí todos os jogos que já aconteceram, já que eu não fiz um vídeo específico para falar só do jogo do Canadá no domingo, né? Porque também me poupe, não dá para gravar mais de 3 minutos sobre o que aconteceu em África do Sul e Canadá. Mas vamos lá. Cara, eu queria começar, né, falando que talvez eu esteja com uma voz um pouco duvidosa, porque eu fiquei um pouco rouco, né, depois do jogo, então pode ser que não esteja 100%, mas eu queria começar falando um pouco desse jogo do Brasil, né, cara? Que tipo assim, falar do jogo primeiro e depois fazer uma análise um pouco mais ampla do que eu acho dessa situação toda, né? Bom, o Brasil ele começou o jogo, na minha opinião, bem. Ele começou bem o jogo, estava apertando o Japão, mostrando que estava pronto para jogar, que não estava nervoso, estava disposto a vir tranquilo, fazer o jogo dele e conseguir o resultado. Só que acabou que num erro de passe do Danilo, em um lance, né, que você não pode ali no meio de campo, nunca, isso é básico do futebol, você nunca pode cruzar uma bola na linha do meio de campo, né, na horizontal do campo. Tipo, imagina o campo aqui, né? Você nunca pode passar uma bola da lateral para o meio. Você sempre tem que tentar acelerar essa bola. Por que isso? Porque se o passe que você der na horizontal ali na linha do meio de campo for interceptado, a tendência é que o adversário saia de frente em velocidade contra a linha de zagueiros, porque sua linha de marcação intermediária, volantes e meias, vão ser pegos de surpresa pelo lance e não vão conseguir dar combate, porque eles vão ter que correr atrás da bola, eles vão sair depois do atacante adversário. Então é um passe que normalmente já é muito perigoso e é treinado que não se faça. Mas o Danilo fez. Ele teve um lapso de decisão e acabou cometendo esse erro. E o Casemiro, que estava muito mal no primeiro tempo, ele tá lento, ele tem um problema de mobilidade já. Ele não consegue mais girar rapidamente, dar o bote rapidamente, acompanhar, correr atrás da bola. Ele é driblado muito facilmente pelo jogador do Japão, que parte sozinho, porque aí a defesa começa a recuar, porque o ataque tá indo de frente a ela. O Gabriel Magalhães, ele meio que confia que o Casemiro vai chegar e não dá o bote, e o Casemiro nunca chega. E aí acaba uma finalização limpa pro gol, muito bem batida no cantinho, não tinha chance pro Alisson mesmo, 1-0 Japão. E esse cenário, cara, ali na metade do primeiro tempo, foi a partir de um jogo bom do Brasil. E isso que era o mais cruel, né? Isso que pra mim naquele momento foi o mais cruel. O Brasil não tava mal e tomou um gol do nada porque errou. E depois teve dificuldade pra conseguir fazer alguma coisa, né? O Brasil ele continuou tentando, mas claramente sentiu ali no final do primeiro tempo ainda, foi tentando se recuperar, foi tentando se acertar mentalmente também em campo e no segundo tempo e aí tem que dar muito mérito pro Ancelotti, porque todo mundo teria tirado o Casemiro, né? Acho que absolutamente todas as pessoas que estavam vendo o jogo teriam tirado o Casemiro no intervalo. E o Ancelotti não o fez. Manteve o Casemiro no campo. Por quê? Só Deus sabe. E o Paquetá acabou saindo, né? Porque ele se lesionou, sentiu a coxa, né? Não se sabe a extensão da lesão, mas ele provavelmente não joga mais na Copa, porque se ele tem qualquer tipo de lesão na coxa, mesmo que seja de grau 1, ele vai ficar pelo menos uns 7, 10 dias sem treinar. Então já meio que perde o timing da Copa, provavelmente ele não joga mais, vai ser um desfalque, né, pro Brasil. Só que entrou o Endrick no lugar dele. E eu gosto muito dessa substituição. Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco, mas só pra falar primeiro do segundo tempo, né? E aí o Brasil volta pro segundo tempo bem focado, porra, disposto a vencer o jogo. E assim chega ao empate com o cruzamento do Gabriel Magalhães, que tem que ser dito, nesse tipo de situação contra defesas muito fechadas, a gente tem esse trunfo do Gabriel Magalhães, que ele é um jogador, que é um zagueiro, que sabe muito bem armar jogo e cruzar a bola na área com perfeição, cara. E ele cruza uma bola bizarramente bem executada pro Casemiro sozinho no segundo pau cabecear e fazer o gol. Sim, ele, o Casemiro, o que errou o primeiro tempo inteiro, fez o gol de empate pro Brasil. E aí, depois desse gol, o Japão sentiu muito. E tem que também ser dito que, assim, o Japão, ele é um time que coletivamente, e aí foi isso que foi muito debatido, né, nos programas todos precedentes ao jogo. O Japão coletivamente é um time de elite, é um time muito bem treinado, é um time que tem tudo muito ajustado, as jogadas, o que tem que ser feito, onde cada jogador tem que estar posicionado no campo. Isso o Japão é mestre, mestre. O futebol japonês, ele aprendeu
que a gente chama do macro do futebol. A técnica, o conceito. Isso não tem jeito. Só que o Japão ainda peca em uma coisa: qualidade individual. É verdade, o Japão perdeu seus melhores jogadores individualmente para essa Copa do Mundo. Então ele vinha desfalcado do diferente, que já não tem muito, já não tem muito. E ainda veio sem o que tinha. E ficou muito claro nesse jogo. Ao mesmo tempo que o Japão era um time organizado dificultava a vida do Brasil, a partir do momento que o Brasil empatou o jogo e pôs em xeque a classificação do Japão, um time que já estava recuado, com uma linha de 5, né, para se defender, bloco baixo, bem tranquilo ali, né, o famoso Harambó ali, o Park the Bus. Ele se sentiu muito acuado, porque imagina, você coloca na situação do jogador, né? Você já tá só se defendendo e sabe que não tem muitas alternativas de ataque. No que você sofre o gol do Brasil, o que passa na cabeça do jogador do Japão é: caralho, e agora? Eu não consigo agredir o Brasil mais. Nós não temos a qualidade necessária para agredir o Brasil. O único resultado possível desse jogo é perder. Porque você fica preso, você tem que se defender e não sabe como atacar. E eu sinto que isso aconteceu com o Japão a partir do primeiro gol brasileiro. O time japonês ele ficou acuado, ele se recuou ainda mais e sem saber muito bem o que fazer com a bola, ele apenas se defendia e torcia para o jogo acabar, ir para a prorrogação e aí ia torcer para aguentar até o final e ir para os pênaltis, seja o que Deus quiser. Só que não parecia que isso ia acontecer. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião. Depois do empate, dava a impressão de que o Brasil ia ganhar o jogo. E mesmo que não ganhasse no tempo regular, venceria na prorrogação. Porque a pressão estava muito insana. O Japão fez todas as alterações e os reservas do Japão têm uma reserva técnica ainda mais baixa. Então estava muito pressionado. O Japão não tinha saída. E os reservas do Brasil dão saídas para o time. Você tem o Martinelli que entrou e fez o gol, né? Porra, você tem o Endrick que entrou do banco, você ainda teria Neymar para entrar no jogo se fosse necessário, o Danilo do Botafogo que entrou ali nos acréscimos mais para gastar tempo, mas que também é uma opção excelente para mudar uma partida, né? Então o Brasil tem muito de onde tirar. O Japão não tem, ele não tem profundidade de elenco, ele não tem banco de reservas. Então sofreu muito no final do jogo, muito, e sofreria horrores na prorrogação. Então acho que o resultado no final seria o mesmo, mas o Brasil conseguiu ainda o segundo gol numa jogada que para mim é muito simbólica, né? Porque o Ryan rouba a bola, né? O Endrick ele luta pela bola e aí acaba perdendo e o Ryan rouba a bola quase pisando na área, passa de novo pro Bruno Guimarães que recebe e num momento de clareza, é que eu não posso mostrar os lances, né? Porque senão desmonetiza tudo, bloqueia meus vídeos todos por causa da FIFA, né? Mas assim, cara, no momento de clareza do Bruno Guimarães, você que tava nesse vídeo certamente lembra claramente do gol, né? Teve uma situação ali que ele limpa pra perna esquerda, dentro da área, e qualquer jogador do mundo teria chutado aquela bola no gol. E eu acho que não seria gol, porque ele estava bloqueado por mais de um zagueiro e o goleiro estava inteiro no lance. Só que em uma fração de segundo, ele vê o Martinelli livre e em vez de chutar, ele faz o movimento do chute e tira o pé. Ele tira o pé, ele tira força e passa a bola pro Martinelli. Isso pega até os zagueiros do Japão de surpresa, que já estavam fazendo um movimento de bloqueio, né? Até eu tava vendo agora há pouco os lances com o meu irmão de novo, e ele comentou isso pra mim que eu não tinha percebido. O zagueiro japonês está marcando o Martinelli, ele já pôs os braços para trás, porque ele achou que o Bruno Guimarães ia bater. E essa fração de segundo é o necessário para dar o espaço que o Martinelli precisava para chutar pro gol. E o Suzuki ainda toca na bola, né? A desgraça desse goleiro do Japão, que é muito bom, muito bom. Ele, porra, salvou o Japão N vezes naquela jogadaça do Vinícius, que ele espalma a bola de leve e pega na trave. É, a salvada absurda na cabeçada do Casemiro, que bate na cabeça dele, bate na cabeça do zagueiro, volta nele e vai para fora. Tem que ser dito que esse goleiro aí, esse Suzuki, tá no Parma da Itália. Em breve estará em um time maior, tá? Em breve estará, porque ele é excelente goleiro. E acabou cedendo no final o gol do Brasil, quase salvando, mas não foi suficiente. E cara, e aí, bom, esse foi o jogo, né? Não teve muito o que dizer. E pra mim é aí que começa o assunto que é o mais, pra mim é o mais importante dessa partida de hoje, né? Não é sobre técnica, não é sobre tática, não é sobre disposição do jogador em campo, e quem jogou bem, quem jogou mal. O Vinícius fez um grande jogo, mesmo sem ter dado gol assistência, porra, excelente jogo. Não é sobre nada disso. É sobre uma outra parada, é sobre espírito, é sobre mentalidade, é sobre o intangível do futebol, né? O intangível do futebol, o que é difícil de se explicar. Aquela coisa que não existe livro de regras, não existe Guardiola que defina um modelo de jogo que consiga explicar isso. Que é o que o Brasil conseguiu quebrar hoje, na minha opinião. É, cara, desde o 7-1,
Então, eu vou voltar agora para montar essa minha análise, né? O Brasil vem numa draga espiritual que é meio bizarra. O Brasil naquela Copa de 2014 estava há algum tempo já sem ganhar, né? Tinha ganhado no início do século, em 2002. Em 2006 teve uma tragédia, né? Que foi aquela grandíssima seleção do quadrado mágico que não conseguiu performar. Em 2010, na África do Sul, a gente de novo não consegue performar da melhor forma. Chega em 2014 um pouquinho pressionado, mas não muito. E a Copa em casa, a Copa no Brasil, os estádios, aquela festa, existia um clima de que tudo daria certo. Eu lembro que a expectativa geral era de que o Brasil ia ganhar aquela porra, cara. Existe uma certeza de que ia dar. Nem que fosse aos trancos e barrancos, a gente ia ganhar. E aí aquele percurso todo, cara. O jogo contra o Chile, que tem aquela bola no travessão, e vai pros pênaltis e o Brasil ganha. Depois pega a Colômbia, e, cara, é um jogo duríssimo contra a Colômbia. 2-1 com aquele gol, aquela folha seca da falta do Davi Luiz, a lendária folha seca do Davi Luiz, que foi gol. O Brasil vai pra semifinal. Jogaço contra a Alemanha. Tipo assim, tudo tava desenhado pra dar certo. E aí aconteceu a tragédia, que foi o 7-1, que é uma parada também inexplicável, né? Porque aquele time não passava perto de ser ruim o suficiente pra tomar aquela goleada. Mas aconteceu. Desde então, o evento traumático. Passou os 4 anos, em 2018, ainda existe uma ressaca daquele evento traumático. E o Brasil fez uma Copa mais ou menos. O Neymar nunca mais esteve saudável em nenhuma Copa. Ele sempre tinha algum problema e o time era centrado nele. Ele era o nosso craque. Nós não tínhamos outros para acompanhar. A seleção girava em torno do Neymar e o Neymar nunca estava disponível 100%. E já era difícil mesmo o cara resolver tudo sozinho. E em 2018 tudo deu errado. E a gente foi eliminado para a Bélgica de um jeito traumático, com gol contra, com o Brasil perdendo o gol inacreditável, pô, tomando o gol do De Bruyne, que foi até muito parecido com o gol que o Brasil tomou hoje do Japão. Se vocês verem o replay do gol do De Bruyne, eliminação da Bélgica em 2018, é idêntica a finalização ao gol do japonês de hoje. E aí o Brasil perde muito pelos próprios erros. E a gente fica com aquela sensação de, putz, a gente podia ter ido mais longe, podia ter competido mais, porra, quem sabe daqui a 4 anos. E aí já tá acumulando, né, que não ganha desde 2002. Esse acúmulo vem, esse acúmulo vem. Em 2022 o Brasil chega com um pouco mais de esperança, pô, quem sabe, né, talvez tinha ali um time interessante. De novo faz uma campanha meio duvidosa, pega a Croácia e a gente perde de novo de uma forma muito cruel, né? Muito cruel. Aquele gol, cara, o Neymar faz o gol. Cara, tem uma comoção. Caralho, ganhamos da Croácia, ganhamos da Croácia. E aí, faltando 4 minutos pra acabar o jogo, o fatídico contra-ataque, né? Que eu nem preciso lembrar aqui, mas que, enfim, tinha marcador na linha de fundo, ninguém fez a falta, foi gol da Croácia. E aí foi pra pênalti depois, e aí a gente perdeu o pênalti e perdeu de novo. E aí a mesma sensação. De novo perdemos por uma seleção mais ou menos. De novo perdemos pelos nossos próprios erros. Não foi por mérito dos caras. Teve lá um pouco de mérito, mas foda-se. O principal foi que nós erramos. Coisas imbecis. Parecia que tinha uma maldição, cara. Parecia uma maldição sobre o Brasil. Tudo dá errado com o Brasil na seleção. E para esse ano, tudo deu errado desde então. Um ciclo de 4 anos completamente atribulado. A gente não consegue ter um técnico. Teve Diniz dividindo o cargo com o Fluminense. Teve o técnico que era do sub-20, que virou técnico interino e aí ficou. Teve o Dorival, que durou 6 meses. E aí o Neymar, pô, lesionado praticamente os 4 anos. Não conseguia ficar em forma. E o Brasil, os jogadores. Cara, ninguém tava conseguindo jogar bem com a camisa da seleção. O Vinícius não consegue jogar bem com a seleção. O Rafinha não consegue. A gente não tem líder. E não tem técnico. E tudo dá errado. E não tem presidente na CBF. Cara, assim, uma desgraça os últimos 4 anos. Uma desgraça. Humilhado pela Argentina 20 vezes seguidas. Tipo assim, negócio trágico. E a esperança era zero, pô. Tipo assim, a gente tá desde 2002 sem ganhar, uma pressão insana, aquele papo de a geração acabou, o Brasil não tem mais jogador bom, foi isso o tempo de uma seleção poderosa, agora a gente é fraco, agora a gente não presta. É verdade, a sensação era essa chegando para essa Copa. Começou a mudar quando a gente, por exemplo, conseguiu contratar o Ancelotti. Existia uma esperança de que algo pudesse mudar, mas ainda era muito pouco, ainda era meio, pô, e aí? Pouco tempo de trabalho, o cara teve 6 meses para tentar fazer qualquer coisa. E esse ano mesmo, a gente perdeu para o Japão num amistoso. A gente empatou com o Egito. A gente empatou com a Tunísia. Olha a campanha que a Tunísia fez na Copa. Então, assim, o Brasil chegou na Copa ainda com muito problema. Muito problema.
E a gente tinha N incertezas. Os laterais, esquerdo e direito, gente, trágico. O Wesley ainda se lesiona. E aí, zagueiro, o Militão se machucou, a gente não tem zagueiro, a gente não tem zagueiro reserva. O goleiro que tava, pô, o Alisson, ele tava há meses lesionado, mal jogando. Cara, assim, a gente não tinha certeza nenhuma quando começou essa Copa, nenhuma. E é muito louco o que aconteceu hoje. Porque contra o Marrocos, a primeira meia hora foi, porra, um negócio enlouquecedor. Foi de ficar biruta. O Brasil apavorado em campo, sendo trucidado por Marrocos. De alguma forma se organizou. Empatou aquele jogo. Contra o Haiti, que é uma seleção muito fraca, o Brasil jogou bem. Mas, pô, uma seleção que não tem condição. Vencemos. Contra a Escócia, o Brasil jogou bem. Um time que é fraco, mas é minimamente decente. Defensivamente, pelo menos. O Brasil foi bem. Principalmente furando o bloqueio escocês. Você já fica meio assim. Mas hoje, pra mim, era o grande momento para que o Brasil provasse ao que veio e o que é hoje, o que se tornou como seleção, como time mesmo. Porque o Japão, cara, ele beleza, não é uma grande potência, mas ele é um time extremamente organizado, que tá vindo de um ciclo excelente, vencendo de grandes seleções europeias, vencendo da Alemanha, vencendo do Brasil, veio muito empolgado, fez uma fase de grupos de bom nível, empatou com a Holanda, né? Então assim, poxa, tinha tudo para fazer uma campanha boa de Copa. Os japoneses, né, o que vinha de lá é que esse é o melhor time que o Japão já teve. Era a esperança do Japão ir longe, acreditava-se que era possível. Era possível. Por que não acreditar? E já estavam considerando o Brasil um time meio morto. O Brasil não é mais o mesmo. É o nosso melhor momento, não é o melhor momento deles. Por que não? E o mundo todo estava enxergando esse Japão como um grande desafio. E de fato, era um desafio. Era um desafio. O primeiro desafio, assim, por ser um mata-mata, era um jogo decisivo, que o Brasil precisava se provar. A gente vai ter de novo o mesmo Brasil de 2022, de 2018, de 2014, de várias Copas Américas aí pelo caminho, que na hora H cedia a pressão, que não era capaz de reverter uma situação negativa, que sentia o jogo, sentia o peso na camisa, mas não o da camisa brasileira, o peso que estava na camisa brasileira, de tanto tempo sem ganhar, de tanta pressão externa. Era hoje que isso tudo seria decidido. E quando sai gol, no início ainda, na primeira meia hora, de novo num erro, assim, é simbólico tudo isso, né? Foi outro erro do Brasil. O Japão deu 2 chutes pro gol. 2 chutes no gol. 2. Um foi o gol e o outro foi uma finalização de bico no segundo tempo, toda troncha. O Brasil quase perdeu. É bizarro. Quase aconteceu de novo. E quando sai aquele gol, a sensação é a mesma. Não é possível. A gente de novo pega uma seleção organizada, ok, beleza e tal. A melhor geração que a Bélgica já viu, que a Croácia já viu, que o Japão já viu, e seremos nós de novo que perderemos para eles. A sensação era essa. Só que algo aconteceu. Algo aconteceu. Porque tudo estava desenhado para dar merda. E pela primeira vez, desde o 7-1, o Brasil reverteu isso. O Brasil sentiu o que aconteceu e conseguiu vencer. Contra qualquer prognóstico ali naquele momento. Com o Casemiro não saindo do campo, ficando. Entrando Martinelli e não entrando Neymar. O Brasil conseguiu. O Brasil venceu. E mais do que a parte técnica, tática da explicação, é uma parte que é inexplicável pela razão. E isso é parte do esporte, é parte do futebol. As microdecisões, o empenho, a dedicação dos caras em campo, a vontade de ganhar e, mais do que isso, a certeza de ganhar. Eu sinto que o Brasil ele veio de muito tempo achando que no fundo não ia dar. E nós, torcedores, de fato, em vários momentos acreditamos que não ia dar. Mas eu acho que dentro do campo os caras também, no fundo, não acreditavam que ia dar. E não é porque eles não são brasileiros, não é porque eles não querem ganhar, não é porque eles não são bons o suficiente. É porque o clima não tava legal. E aí, naquele momento, na hora que mais precisava, não ia dar. E não dava. Porque quando tá esse clima de não vai dar, não vai dar.
É o primeiro passo para que as coisas não funcionem. E você não acredite que elas vão funcionar. E hoje foi diferente. O Brasil acreditou todos os momentos que era possível, que dava para ganhar. Todos, o coletivo acreditava nisso. E para mim esse é o mais importante. Eu senti isso da seleção brasileira depois de tomar o gol, o que é bizarro. Teve um reverteu no psicológico. Se é trabalho do Ancelotti, eu não sei. Se for, ele é um gênio, coisa que ele é. Então pode ser que seja. E no vestiário ele pôs os caras na linha. Porque o Brasil voltou de uma forma, porra, brilhante na atitude, cara. E reverteu um resultado que não revertia desde o 7-1 em 2014. Pra mim, isso é impactante pro resto da Copa. Contra a Noruega ou Costa do Marfim, contra a Inglaterra, contra uma Argentina ou uma Colômbia, contra a França, contra uma Espanha na final, o Brasil tem que querer ganhar. E acima de tudo tem que acreditar de coração que pode ganhar. Que pode ganhar da Argentina. Da última vez que a gente entrou em campo contra a Argentina, foi 4-0, sei lá. O Brasil não acreditava que podia ganhar. Teve aquele papo do Rafinha de vamos dar porrada neles, vamos dar porrada neles. E de um jeito que era quase que forçado. E todo mundo na época reconheceu isso. Falou, mano, que merda que esse cara tá falando. Meu Deus do céu, gente. E dessa vez não parece. Dessa vez os caras acreditam de verdade. Fechou-se ali um coletivo. O Brasil não sei se vai ganhar. Pode ser que não ganhe, cara. Tem um monte de seleção forte pra cacete. Pode cair pra Noruega. Dito isso, é a primeira vez que eu acredito que é possível o Brasil ser hexa. De verdade, nas últimas 3 Copas, é a primeira vez, mesmo nessa Copa, que eu acredito de verdade que é possível o Brasil ganhar. Pelo que eu senti dos caras em campo. Pelo que eu senti dos caras em campo. E isso é essencial. Isso é essencial. E até fazendo um paralelo, né? Com os jogos do Paraguai, da Alemanha e do Marrocos e da Holanda, é uma sensação que eu também tenho, por exemplo, com o Paraguai. O Paraguai não vai ganhar a Copa do Mundo, né? Porque falta refino, falta de onde tirar, tecnicamente falando. Só que no jogo contra a Alemanha, especificamente, né, que o Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis, cara, os jogadores paraguaios estavam se entregando de uma forma assim inacreditável, pô. Os caras estavam se arrebentando fisicamente para vencer. E a Alemanha tá numa draga como o Brasil tava. Porque a Alemanha vence o Brasil lá com 7-1 e é campeã, e desde aquele jogo, desde a final de 2014, a Alemanha não vence uma partida de mata-mata em Copa do Mundo, tá? 2018, 2022 e 2026. Vai tentar de novo em 2030. Vão ser 16 anos sem vencer um jogo de mata-mata em Copa, tá? E a Alemanha parece que tá na mesma draga que a gente viu o Brasil nas outras Copas. Uma seleção meio mais ou menos baseada meio em ninguém, confusa, que não sabe muito bem o que quer fazer e que quando chega nesses momentos cruciais que exigem um foco colossal e uma dedicação intensa para um objetivo, não tem isso para mostrar. E mesmo com habilidade, com um futebol refinado, às vezes não é suficiente. E perde para o Paraguai. Da mesma forma que o Brasil perdeu para a Croácia, perdeu para a Bélgica, enfim. E o Paraguai, com o coração, passou de fase. Acho difícil que ganhe da França da mesma forma. Mas o futebol propicia isso. E o Marrocos contra a Holanda foi uma situação não parecida, mas de um aspecto similar. Né? A Holanda é o time europeu, o time poderoso. O Marrocos é o Marrocos, né? Porra, nunca ganhou nada. Tudo bem que a Holanda também não. Mas assim, né? Enfim, prateleiras do futebol. O Marrocos foi jogar de peito aberto porque tem refino e acreditava o tempo inteiro que era possível. O time do Marrocos tem ciência que pode ser campeão da Copa do Mundo. E pode mesmo. Na última Copa foi semifinalista. Pode ganhar, cara. E eles acreditam de verdade que podem ganhar. E isso é essencial para poder fazer um jogo de nível tão alto como fez com a Holanda. Da mesma forma que os holandeses sempre acham que podem ganhar. Mas também é um time que nunca ganhou. E que está 16 jogos invictos em Copa do Mundo e é eliminado em todas elas. Isso é algo meio bizarro também. É um peso que a Holanda carrega. Não foi capaz de superar. E Marrocos, que não tem nada disso, não tem esse peso. Com o coração se entregou e se classificou. Hoje a gente veio 3 jogos similares nesse sentido. Que eu acho que mais do que tática, técnica, que também tem, óbvio que isso foi decisivo, teve a entrega do coração, cara, da parte mental, da parte emocional do futebol, que é essencial em momentos decisivos. A gente na América do Sul sabe disso.
A gente acompanha a Sul-Americana, Libertadores, e nesses jogos, muitas vezes, não se explica o que acontece. O time é melhor do que o outro e perde. Um time é, porra, super hiper técnico de rodar bola e ganha com uma bola aérea, um cruzamento. Tipo assim, são jogos aleatórios, não se explica Libertadores da América. É meio essa sensação que eu tive hoje, né, vendo a Copa do Mundo. E pro Brasil, eu gosto que ele tá sabendo jogar isso. Ele tá sabendo participar dessa competição e ser um time forte nessa competição. E, pô, a gente vai pegar agora Costa do Marfim ou Noruega. Qual que é melhor? Eu não sei dizer. São dois times poderosíssimos. A Costa do Marfim, ela tende a atacar mais com velocidade pelas pontas, né? Com Diomandé e tal. A Noruega é totalmente diferente. Ela centraliza o jogo no Haaland. Né? Você vai ter muito cruzamento para a área, muita bola cruzada, rasteira para o Haaland fechar no gol. E depende muito dele. Né? Então são times que jogam de formas muito diferentes. Não sei exatamente o que encaixaria agora melhor contra o Brasil, mas de qualquer forma, seja lá quem for, o Brasil ele está com um momentum agora de que ele tem que ser temido. Se a Noruega ou a Costa do Marfim chegar para jogar contra o Brasil sem temer o Brasil, que nem o Japão fez, jogar na moral, pô, vamos lá porque a gente consegue, o Brasil não é mais tudo isso, será punido pelo espírito que hoje eu vejo nos jogadores da seleção brasileira. Eles não vão aceitar que isso aconteça e vão punir os adversários. Porque a Noruega e a Costa do Marfim, assim como o Japão, têm deficiências. O Japão não tem muito refino técnico para fechar jogada, não tem jogada individual. Isso facilita a defesa do Brasil. A Noruega depende do Haaland. Se o Brasil consegue de alguma forma anular o Haaland ou diminuir a participação dele no jogo, porque anular é difícil, o resto do time da Noruega não tem muito também não tirar, cara. Você tem o Odegaard, que é o cara que sabe passar a bola. O Sorloth, que não tá fazendo nada. E você tem o Rierson, né, que se eu não me engano lesionou. E eu não acho que vai jogar mais. Então não tem muito de onde tirar. Você tem que apavorar a defesa da Noruega, que é péssima. E dessa forma vencer o jogo. A Costa do Marfim é parecida. Você tem que tentar anular o Diomandé, que é o melhor jogador. O resto não se compara em qualidade. Então, são vários cenários fáceis de você conseguir fazer algum tipo de alteração para anular o adversário. O Brasil, cara, tem o Vinícius Júnior que é dobrado, o Endrick fica livre, o Ryan fica livre, o Matheus Cunha fica livre. É saber jogar assim. A gente sempre fala isso, cara. O Brasil tem um monte de jogador bom, parece que eles não funcionam jogando com o Brasil. Pois é, cara. Eles têm que acreditar que podem e que vão, porque é o primeiro passo para conseguir. E eu acredito fielmente que o Brasil pode ir longe nessa Copa do Mundo, inclusive ganhar da França, inclusive ganhar da Espanha. Não é impossível. Não é impossível. É difícil? É o favorito contra a França, especificamente? Acho que não. Contra qualquer outra seleção, o Brasil hoje é no mínimo 50-50. Portugal não tá jogando bem, a Inglaterra não tá jogando bem, a Espanha não tá jogando bem. O único time que de fato jogou bem foi a França. A Argentina só pegou o bicho morto, não dá pra saber. Não dá pra saber. Jogar contra Jordânia, Argélia, é foda, né? Agora vai pegar Cabo Verde, meu Deus do céu. Difícil avaliar a Argentina. Se tudo correr como normal, nós avaliaremos na semifinal quando for Brasil e Argentina. Que seria um negócio fantástico. E, só pra fechar, falar também, né? Só pra citar o jogo do Canadá, que foi ganho nos acréscimos com um gol de 1-0, um jogo horroroso, de nível baixíssimo. Como essa Copa do Mundo tá disputada, né? Os 4 jogos que aconteceram até agora, 2 foram decididos nos acréscimos e 2 foram decididos nas penalidades. Tá difícil, cara. Tá difícil pra todo mundo. Todo mundo. E a gente vai ter, hoje, no dia que tiver saindo esse vídeo, né? Alguns jogos que eu acho que também vão ser dificílimos. Você tem França e Suécia, que na teoria seria um jogo mais simples, mas eu não acho que vai ser. Você tem México e Equador, que é um jogo, cara, nossa senhora, uma loucura de bom também. E Costa do Marfim e Noruega, que também pra mim vai ser decidido no detalhe. Provavelmente vão ser 2 jogos decididos no detalhe. E se a França sair ganhando cedo, aí beleza, pode acabar sendo um espanco, mas pelo que a gente viu hoje, se a Suécia segurar esse jogo, pode ir longe também. Essa Copa está nos mostrando que tudo é possível e que os favoritos talvez não sejam tão favoritos assim. Vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho aqui até, né, o meu, ó, canarinho, canarinho pistola, ó, da Copa de 70. Maneirinho, né? Maneirinho. Deu sorte. Ele é bonitinho. Não tem jeito. Agora ele vai ter que ver comigo todos os jogos, né? Porque senão fudeu, virou um amuleto.
Deu certo, agora mantém. Não tem o que fazer. Dito isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos voltar para falar aí dos outros jogos também do mata-mata que foram rolando essa semana. Eu não vou voltar todo dia especificamente, né? Eu talvez venha alguns dias intercalados para falar dos principais jogos e passar sobre os jogos que não forem tão legais. Mas dito isso, estarei aqui para falar de tudo que acontecer nessa Copa do Mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.